Fala, galera! Boa noite para você! Eu sou a Patrícia Alves, esse é o seu canal Viver do Jornalismo. O que eu faço aqui? Mostro como é que você vai viver dessa área, meu amor, como é que você vai ser reconhecido nela, mesmo que você esteja fora dela um ano ou mais. Aliás, a gente vai ter uma aula aqui só sobre o que eu faço quando eu não tenho experiência. Muito legal. Gente, a nossa aula de hoje é como ser reconhecido no jornalismo. Então, eu vou começar a nossa aula de hoje falando para vocês o seguinte, gente, reconhecimento é uma coisa bastante interessante de nós pensarmos sobre isso. Só que tem 3 esferas de reconhecimento. E eu vou colocar minha telinha aqui para vocês. Então, eu queria o seguinte, toda a galera que está aqui participando desse aulão comigo, quero que vocês façam o seguinte, oi, Ângela, eu quero que vocês peguem um caderninho aí rápido, uma caneta, um caderninho, eu só quero que vocês anotem algumas coisas que eu acho que são relevantes, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero que a gente pense, de Quilombo, Santa Catarina, que demais. Eu quero que a gente pense o seguinte, galera, em que esfera do jornalismo você gostaria de ser reconhecido? Que lógico que nós queremos ser reconhecidos no jornalismo. Ou nós escolhemos o jornalismo, ou o jornalismo nos escolheu. Não importa qual das duas opções. A questão é, você escolher, essa parada está na tua vida. Muitos de vocês aqui já dedicaram tempo e dinheiro para o jornalismo. Vocês sonharam com isso. E claro que a gente quer ser reconhecido. A pergunta para vocês é essa aqui, ó. Em qual dessas esferas você gostaria de ser reconhecido? E parece que não tem diferença, mas tem, a gente vai falar sobre isso. Oi, Roberto, extremo norte do Amapá, que coisa mais linda, gente. O Amapá aqui, galera do Paraná, coisa linda. Não tenho nenhum IF do Amapá, adoro isso. Então vamos lá, esfera familiar. Você gostaria de ser reconhecido na esfera familiar? E aqui a gente coloca pai, mãe, irmãos, namorado, parceiro, parceira, marido. Às vezes porque quando você entra para a faculdade de jornalismo, quando você começa a virar nessa história de fazer jornalismo, muita gente torce o nariz para você, né? E aí, nesse torcer o nariz, você passa na faculdade, a galera aplaude, primeiro fala, jornalista, depois aplaude, vai para a faculdade. Aí quando você sai da faculdade, existe uma expectativa familiar, sim ou não? Qual é a expectativa familiar? De que você arrume um estágio e desse estágio você arrume um emprego. Gente, é aí que mora das grandes ciladas da nossa vida. Quando você coloca a tua expectativa na esfera familiar, mas ela está aí e ela existe e pode ser que seja a sua esfera. Depois tem gente que quer ser reconhecido numa esfera social, ou seja, eu quero que as pessoas me conheçam, eu quero sair na rua, eu quero que as pessoas digam, olá, Patrícia, adorei o seu programa hoje, olha, te vi numa reportagem. Tem gente que precisa e a motivação dela é a esfera social. Galera, aqui não tem certo e nem errado, aqui eu só preciso que vocês consultem o coração de vocês, porque isso vai ajudar você a mudar a sua vida definitivamente, tá? A esfera que você quer é a esfera social, é isso que você vai dizer assim, não, quando eu for conhecido na rua, aí eu entendi que eu fui reconhecido. Ou não, quando a minha mãe ou quando o meu pai disser, parabéns, você agora é uma jornalista, então para mim isso já me preenche e eu sou reconhecido. Ou então, você quer ser reconhecido na esfera profissional. Quando no meu meio eu for reconhecido, aí para mim eu entendo que eu tenho reconhecimento. Então eu queria que vocês me dissessem assim, vamos pensar, e eu quero que vocês deem uma nota de 0 a 5 para cada uma dessas esferas, o quanto isso realmente interfere na sua vida, tá? Então, por exemplo, Patrícia, nota 5 para a esfera familiar. Eu preciso, é importante para mim. A minha mãe sempre me disse que eu nunca faço nada direito, que eu nunca termino aquilo que eu começo, que eu sou um fracasso, então eu quero que ela me reconheça. É importante para mim que ela me reconheça. E galera, se você não entender que você precisa enfrentar isso, é muito triste, tá? O Fernando dizendo, não vou desistir, jornalismo é o meu futuro, o AIF Viver Jornalismo é a saída, show. Ailton, falar sobre jornalismo, eu fico horas e horas, gosto do jornalismo, vou botar vocês aqui, vá. Gosto do jornalismo investigativo. Ailton, mas eu quero que você coloque aí para mim, pensa aí, O Bueno está dizendo o seguinte, vou botar ele aqui. O Bueno está dizendo, nota 5 para a esfera social. Adoro, gente. Então, o que o Bueno está dizendo para a gente? E ele é locutor. Se ele é locutor, eu imagino que ele já até tem aí um pouco desse reconhecimento social.
Quem mais? Deise, reconhecimento social. Deise também quer ser reconhecida, quer sair e ser reconhecido. Olha aqui, ó, a Rafa dizendo exatamente isso que eles falavam. Rafa deve ter ouvido. Eu ouvia muito do meu pai dizendo assim: você não termina nada, né? Você nunca faz nada direito. Olha o João, vamos botar o João aqui, 0 familiar, e ele já mandou 10 para o social e 90 no meio. 90 no meio, legal, tá mais lá para o profissional, show, tá ligando 0 para a família, maravilha, isso é um bom caminho. A Maria Emília, 5 para a esfera social. Galera, interessantíssimo esse exercício, e a gente vai entender um pouquinho mais por quê. Uma outra coisa importante, tudo isso que a gente está falando aqui em aula é porque realmente eu trabalho há 25 anos com isso e eu tenho muitos alunos e muitos mentorados. E aí eu consigo entender quem é que chega no reconhecimento mais depressa, com base na minha observação. A Lolisa está dizendo que ela tem 5 em todas as esferas. Ela quer ser reconhecida pela família, socialmente e profissionalmente. Show. Então vamos lá. Galera, o que acontece quando o nosso foco de reconhecimento ele está na esfera familiar? Quando o nosso foco está na esfera familiar, geralmente, e aqui não é regra, geralmente, qualquer emprego resolve. É mais ou menos quando você está com fome, e aí eu adoro, minha psicóloga fala assim para mim, quando você está com fome, qualquer cheetos é comida. Quando você está sob pressão da família para que você dê resultado, ou às vezes pressão sua em relação à família para que aquilo dê resultado, para que você não se sinta fracassado ou fracassada, e a família não diga que você é um fracassado ou fracassada, geralmente você é o profissional que vai aceitar qualquer coisa dentro do jornalismo, a qualquer salário, desde que você possa chegar na sua casa para essas pessoas e dizer, eu estou trabalhando com jornalismo. Essa, gente, é uma cilada incrível. Por quê? Porque quando qualquer emprego importa, o foco da tua realização não é mais você. Você está fazendo pela motivação errada. Você está fazendo a coisa certa, que é procurar um emprego no jornalismo, mas com a motivação que não é a melhor. Por quê? Porque se aparecer hoje para vocês um emprego num portal, numa rádio, em qualquer lugar, te oferecendo 700, 800, R$1.000 para trabalhar, você vai aceitar, desde que você possa dizer, eu sou um jornalista. Então, cuidado quando o foco do teu reconhecimento, ele é familiar, ok? E quando o meu foco é social? Galera, a maioria de vocês está dizendo para mim, só a TV importa. Ou só a rádio importa, ou seja, só os veículos de massa. Porque se você está trabalhando no jornal, geralmente as pessoas não sabem, não tem a cara de quem escreve aquela matéria, logo não tem esse reconhecimento da sociedade. Quem tem o reconhecimento social hoje, geralmente, é o jornalista esportivo, é o repórter de televisão ou o âncora de televisão. São essas duas funções dentro do jornalismo que diretamente vão te dar maior impacto social. E aqui tem um case bastante interessante. O El Patrão está dizendo, com o péssimo nível da grande parte da velha imprensa, analisando como o mercado está, só ter um salário digno para pagar contas básicas e ter um conforto já seria o ideal. Mas vamos melhorar isso, tá? Nós vamos melhorar isso. El Patrão! El Patrão, eu quero você sendo El Patrão. Porque aí a gente muda esse jogo, entendeu? A Maria Emília está dizendo assim, eu não gosto de aparecer. Em tempo, eu sempre preferi atuar nos bastidores da notícia. Show, tem gente que prefere os bastidores. Aí o reconhecimento profissional é o que mais importa, tá? Vamos um pouquinho aqui para o reconhecimento profissional. Quando o teu foco está no reconhecimento profissional, galera, aí só você importa. E é aqui que eu quero chegar. Eu quero que você comece a observar, porque antes disso, né, deixa eu só mostrar uma coisinha para vocês, porque nessa esfera aqui, onde a gente está com foco na família, onde a gente está com foco simplesmente em aparecer, porque eu não sei se vocês têm ideia de que quanto ganha um repórter televisivo. Alguém aqui tem ideia? Quer chutar aqui para mim?
A gente está falando, claro que existem vários níveis, né? A gente tem lá um maravilhoso Thiago Fagnani, meu lindo, meu amor, lá da TV Band, grande amigo mesmo, grande parceiro. Eu sou uma Renata fã, claro que a Renata fã. Eu tô lá no Jornal Nacional, show. Mas eu estou dizendo na média, vocês sabem quanto que ganha em média um repórter televisivo? Dependendo da cidade, gente, não chega a R$3.000. Se a gente estiver falando nas cidades maiores, das grandes mídias, aí você pode chegar a 6, vamos dizer assim, que é o teto do jornalista brasileiro hoje. Então, você não vai passar daí, tá? Porque depois de repórter, você vai fazer o quê? O que você quer fazer? Você quer o seu editor-chefe? Geralmente, quem é repórter não quer ser o editor-chefe. Exatamente. 3.000, dependendo da cidade, a gente está sendo bastante otimista. Só que se a sua motivação, meu amor, é aparecer, é o social, é ser reconhecida, você vai aceitar os 3.000 e você vai ficar amarradona, amarradão. Só tem um problema nisso, você chegou no teu teto ali. Aí você só vai ter o reajuste para você poder acompanhar a inflação. Então, a sua motivação é que vai dizer se você vai ser um jornalista que está paralisado, que está frustrado, que está deprimido, que está com burnout, que está ansioso. Tem gente que entra aqui no meu canal, é verdade, a Maria Emília está dizendo o seguinte, o Nordeste paga uma vergonha, é o pior salário do jornalista, tem jornalista no Nordeste ganhando R$700. Só que tem assessor de imprensa no Nordeste, e aí a gente tem cases aqui. Eu tenho um assessor de imprensa no Nordeste com quanto ganha R$7.000. Nunca um jornalista no Nordeste, no mercado tradicional, vai chegar nessa esfera de remuneração. Olha aqui, Vida Boêmio. Bota seu nome para mim. Sou jornalista, moro no interior da Bahia e aqui os veículos de comunicação são dominados por indicação política de pessoas que sequer sabem o que é um lead, que é jornalismo. É verdade, isso tem acontecido muito mesmo. Agora, de novo, gente, sabe o que é mais interessante? Depois eu vou voltar para a minha aula, eu só quero fugir. A gente precisa dessas pessoas lá. Nós precisamos desses jornalistas trabalhando no veículo de comunicação. Tem gente que não abre mão de trabalhar na TV. Tem gente que não sabe. É muito engraçado, porque uma pessoa essa semana disse o seguinte, olha a frase que eu ouvi. Nós ouvimos a seguinte frase essa semana. Eu preciso ser mandada. Olha que coisa mais triste. Alguém que olha e diz, eu preciso ser mandada, não sei tomar conta da minha vida. Porque desde criança nós somos mandados, vocês são mandados pelos pais, depois vocês são mandados pela sociedade, depois a gente é mandado pela faculdade, depois a gente é mandado pelos nossos egos, depois a gente é mandado o tempo todo. Né? A gente é demandado, a meta é 10, com certeza, a Ângela. Tá? Então vamos lá. Por que quando o seu foco ele é profissional e só você importa? Porque você começa a ter valores que são inegociáveis. Quais são os valores que para a gente tem que ser inegociáveis? São os valores de reconhecimento, que são respeito, remuneração e horário. Quando o teu foco é profissional, eu quero ser reconhecido como a profissional e como a jornalista que eu sou, eu exijo que vocês me respeitem. Eu não vou aceitar trabalhar 15, 16 horas por dia, só porque tem uma fila lá fora, porque a imposição desses empregos é pelo medo. Se você não quer, tem quem quer. Se você sair, tem uma fila lá fora. Isso se você conseguir entrar. Meu melhor salário, olha lá, patrão, fala onde é que você está mesmo? Meu melhor salário até hoje foi de R$3.500, da época em que fui assessor de imprensa do presidente da Câmara de Vereadores. Moro numa cidade pequena. Cidade pequena não é desculpa, tá? Não é motivo. Por que não, gente? Eu moro numa cidade que tem 180 mil habitantes. Talvez a sua seja menor do que isso. E aqui da minha cidade, com 180 mil habitantes, eu tenho um contrato de 16, eu tenho um contrato de 4,5, eu tenho um contrato de 2.600 e tenho um contrato de 2. Morando numa cidade de 180 mil habitantes. Todos aqui da cidade? Obviamente não. É aí que eu quero chegar. Quando você assume a posição de ser dono da sua vida, você não tem que trabalhar na assessoria de imprensa só para as pessoas da sua cidade, gente. Me chamo Aníbal, vamos botar aqui, um podcast, os podcasts aqui me parecem trabalho no ensino médio. Já vamos falar disso. Me chamo Aníbal, estou tentando tirar o registro sem ter o diploma e falaram que era no Ministério do Trabalho. Quando eu cheguei lá, me passaram um site que eu não sei. Aníbal, eu respondi para você hoje, eu acho. Foi você que me perguntou? Galera, eu vou abrir aqui um parênteses só para responder o Aníbal, tá? O que eu falo? Esse site que é do Ministério do Trabalho, do Sempre...
que é do Ministério do Trabalho, né, do MP, ele nunca funciona mesmo, tá? De vez em quando você vai ter que ficar continuando. Mas o que eu falo para minha galera aqui? Reúne esse material, ali acho que tem a lista do que você precisa, vai no Ministério do Trabalho, vai lá pessoalmente e ela dá entrada nesse seu registro, tá? Leva os recortes ou leva os prints das matérias que você escreve, que tem o seu nome, para comprovar que você hoje é um jornalista de carreira. A documentação que você precisa e ela entra na hora para você com esse processo. Ele entra com um processo, né, solicitando, esse processo vai ser analisado e depois você tem a resposta, tá bom, Aníbal? É assim que funciona. Infelizmente, existe um site que deveria funcionar, mas não funciona. Vida de boêmio, tenho pensado em criar um podcast, só se for para você se divertir lá na primeira fase, que é do família e social, tá? Para ganhar dinheiro, até pode ser, a gente sabe que tem podcasts hoje que estão fazendo dinheiro, né? Mas aí existe um caminho. Fenagem aqui cobra R$400. Então, gente, não, vamos parar com isso. Vamos parar já com essa história. Vamos embora. Eu quero que você observe quais são as suas motivações. Como assim, Patrícia? Quais são as motivações? O que faz um jornalista, gente? Vamos pensar nisso? Pauta, matéria, produção de rádio, produção de TV. Quando eu falo, né, de nós fazermos jornalismo, quais são as principais atividades que nós fazemos? Exatamente essas: pauta, matéria, produção de rádio, produção de TV. Por que você escolheu o jornalismo? Para tocar a vida de alguém? Para poder escrever matéria? Para produzir material? Tem gente que fala assim, eu amo produção de TV, eu amo produção de rádio, e olha porque meu coraçãozinho está feliz agora. Olha só o que aconteceu com a Marinela. Eu vou até colocar grandão aqui, gente, porque eu me emocionei com ela antes de entrar nessa aula. Olha, vou botar maior. Vou sumir, quero sumir dessa tela. Vocês só vão ouvir minha voz. Olha a Marinela dizendo, ó, há 15 minutos, eu acabei de fazer esse print. Que dia, 1 hora no ar, falando sobre superdotação e educação. Certas coisas não têm preço, têm valor. Jornalismo, assessoria de imprensa, educacional, viver do jornalismo. Galera, sabe que a Marinela estava aí onde vocês estão hoje. A Marinela, há 20 dias, um mês mais ou menos, ela estava aí participando do Desafio Viver Jornalismo. E hoje a Marinela está aqui, ó, acabou de ficar 1 hora no ar na CBN. E para que essa matéria da CBN fosse ao ar, ela teve que entrar em contato, ela teve que escolher a editoria que ela amava, que é a editoria de educação. Ela foi atrás desse cliente, desse prospect, ela montou essa matéria, ela fez um release, ela criou essa pauta, ela falou com a mídia, dá uma olhada na fotita dela, ali na CBN, abraçadinha com a cliente e o jornalista. E aí eu falo para vocês, tem preço isso? Não tem preço. E por que ela está aqui, gente? Sabe por que a Marinela está aqui? Porque a motivação dela é profissional. A Marinela quer ser jornalista, reconhecida. Ela quer poder fazer jornalismo, mas ela quer ser dona do horário dela, quer ter a remuneração que ela quiser. Ela quer ter respeito. Vamos ver. Rafaela perguntando se vai ter acesso a esse material de hoje. Não, tá, Rafa? Essas aulas elas vão ficar gravadas e você pode rever quantas vezes você quiser, tá bom? Depois elas saem do ar. O Luiz dizendo, como veterano, já fiz jornalismo. Ah, bom. Como correspondente de guerra, foi muito bom, se ganha bem. Sim, correspondente de guerra, eu acredito que sim, né? Aliás, é uma das coisas que eu gostaria pensei lá nos primórdios, né? Ser correspondente de guerra. Revista Contato, show, Joaquim. Galera, então vamos lá. Vamos voltar para as nossas motivações. Então, a primeira coisa que eu quero que você pense, que é muito importante. Por que é que você quer ser jornalista? E quais são as suas motivações? Se você quer ser reconhecido, e eu faço questão de trazer o caso da Marinela aqui para vocês, que ele é recente, ele acabou de acontecer, mas igual a ela, tem vários outros exemplos para dar para vocês. A Marinela fez, a primeira coisa que a Marinela fez para ser reconhecida, sabe qual foi? Ela escolheu a editoria com a qual ela gostaria de trabalhar. Patrícia, como assim? Vocês bugam nessa hora. A maioria de vocês buga quando eu pergunto qual editoria que você quer trabalhar. Sabe por quê? Porque ninguém te ensinou a pensar, meu amor. Que ninguém perguntou. Quando você bate no veículo de comunicação, você fala, por favorzinho, ai, meu Jesusinho Cristinho, será que tem uma vaguinha para mim? Pode ser qualquer coisinha, porque eu preciso mostrar para minha família que eu estou trabalhando com jornalismo. Saca assim? Gente, vocês não podem se movimentar nem por medo, nem por desejo. A gente tem que se movimentar por aquilo que é certo. Patrícia, mas os meus boletos estão vencendo. Eu preciso aceitar esse trabalho. Ótimo. Então, aceite esse trabalho, mas comece a construir uma estratégia para que você possa sair dele o quanto antes e realmente tomar conta da sua vida.
Gente, assessoria de imprensa, eu não sei se ele está aqui, ele participou da minha live hoje pela manhã, que a gente fez uma ronda de pauta. Aliás, toda segunda-feira, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, tem ronda de pauta. A gente troca ideia e a gente faz ronda de pauta junto mesmo, tá? Ai, que linda! Ela tá aqui. Ah, que emoção para fechar o dia. Foi uma emoção para mim também. E eu já fiz o print e joguei aqui. Porque, gente, não tem nada. Trabalho atualmente na TV Guarajá, em Tailândia, interior do estado do Pará. Meu salário é de R$8 mil até 2022. Hoje eu recebo 6 mil. Você veja, 6 mil, que é o salário do Edson, né, trabalhando na TV, se ele conseguir ficar empregado, né, você percebe que era 8, agora passou para 6, e a gente nunca sabe, a gente vive o medo de ser demitido a qualquer momento. Oi, Gustavo, tudo bem? A gente vive, porque se o Edson for demitido hoje, o que ele faz da vida dele? Olha aqui ele contando pra gente. O salário do jornalista é baixo. Na capital, por exemplo, tem colegas que recebem R$1.500. R$1.500 é um contrato ruim de assessoria de imprensa, gente, ruim. Tá? Eu falo que um contrato de assessoria de imprensa não pode ser menos que R$2.500, de 2 a 2,5, no mínimo, numa cidade do interior, numa cidade pequena. Quando a gente começa a falar em capitais, é de 4, 4,5 para cima uma assessoria de imprensa. Tá? Agora, qual é a sua motivação? Eu pergunto de novo para você. Porque se a sua motivação é agradar a sua família, você vai fazer qualquer coisa, você vai aceitar qualquer salário. Se a sua motivação é aparecer, você vai fazer qualquer coisa para estar na TV. Tem um coleguinha que está sempre aqui com a gente, que ele fala assim, eu quero trabalhar na TV, como é que eu faço para trabalhar na TV? Eu só aceito se for TV. Tá lindo, a gente precisa de vocês na TV, a gente precisa. Mas isso tem que ser transitório, até você assumir o controle da sua vida. Gente, a Marinela que está aqui comigo essa noite hoje, obrigada, meu amor, que bom que você veio, né? Eu fico feliz. A Marinela, para fazer essa produção para a CBN, né, de novo, ela escolheu a editoria que ela queria trabalhar. Tem gente que fala assim para mim, comigo não rola assim, eu quero qualquer editoria. Quem acha que é bom em tudo não é bom em nada. Eu preciso que as pessoas olhem para você e falem assim, ó, por exemplo, quando a gente fala, bom, eu estou procurando uma assessoria de imprensa na área de educação. Quem são as referências na área de educação hoje? Você acha que se a Luciene Mariano fosse dona de uma equipe de estoque caro, de automobilismo, quem você acha que ela procuraria hoje para fazer assessoria de imprensa da equipe dela? Ela, no mínimo, ia buscar no mercado, quais são as referências dentro do mercado. Então, quando a gente fala dessa esfera do profissional, eu estou dizendo de você ter importância dentro da editoria que você escolheu. Se você gosta de esporte, eu quero que você seja um assessor de imprensa esportivo dos melhores. Se você escolhe a área da saúde, eu quero que você seja uma referência como assessoria na área da saúde. Eu tenho 2 áreas muito fortes hoje, que é de esporte e a ESG, né, que é aquela área voltada para o meio ambiente, sustentabilidade. Hoje as empresas me procuram porque eu já tenho me tornado uma referência em ESG. As pessoas fazem busca na internet e ela coloca lá, assessoria de imprensa ESG, coloca aí. Vai mostrar para vocês uma paradinha chamada ESG Press, que foi uma submarca que eu criei para me especializada em ESG. Aí vocês vão fazendo o quê? Vocês vão criando referência no mercado. Aninha, essa aula de hoje está dizendo que você quer um certificado? Não tenho, mas se você precisar, você pede aqui vai lá no Instagram, pede um certificado que a gente arruma para você, tá bom? Que às vezes vocês usam, não é? Para a escola, para a faculdade. Pode pedir que a gente arruma para você, tá? Vamos lá, vamos botar vocês aqui. O que me faria conquistar estabilidade financeira numa cidade de menos de 20 mil habitantes, onde as pessoas têm o hábito de colocar o valor no trabalho alheio? Vamos lá, adorei. Vida de boêmio, você já me contou o seu nome, Itio? Deixa eu ver se eu acho o teu nome aqui. Põe aqui para mim de novo, vai. Então, vamos lá. Primeiro, as pessoas, não é que as pessoas colocam preço no nosso trabalho, a gente permite que elas coloquem. Aí você vai dizer para mim, Patrícia, tô até vendo vocês me dizerem, Patrícia, você não sabe da minha realidade. Então tá bom, eu vou falar da realidade da Sabrina, que mora numa cidade que tem 22 mil habitantes, né? E a Sabrina hoje já está vivendo do jornalismo. Primeiro, vocês precisam parar de pensar que a vida profissional de vocês, ela tem que estar dentro da tua cidade. Gente, a Clarice de Freitas, vocês receberam um e-book, não receberam? Com as 10 top mais editorias? Quem não recebeu,
vai colocar a palavra e-book, não hoje, tá? Porque eu não criei isso. Mas pode, a partir de amanhã, colocar assim, e-book lá no meu direct, que eu vou mandar o book para quem não recebeu, tá? Tem uma aula, inclusive, incrível. A Clarice mora numa cidade que tem 33 mil habitantes, gente, uma cidade muito pequenininha. Você sabe o que acontece? Hoje ela tá ganhando 10 mil reais, 10 ou 11 mil reais. Como é que a Clarice fez isso, gente? Porque ela entendeu que ela não precisa trabalhar para a cidade dela. Hoje, assessoria de imprensa, vocês acham que ser assessor de imprensa é ser babá de cliente? Assessor de imprensa não é mãe, assessor de imprensa não é pai, assessor de imprensa não é babá. Eu, por exemplo, a semana passada, nós estávamos aqui em Rio Claro, aqui do meu escritório, nós fizemos matéria ao vivo e fizemos CBN em João Pessoa, nós fizemos em Joinville, nós fizemos em João Pessoa, Joinville, São Paulo, e eu não estava lá, eu fiz daqui, galera, e fizemos mais uma. Já vou me lembrar qual é. Como é que eu faço acontecer um ao vivo, estando sentadinha aqui no meu escritório, doutrinando o cliente, contando para ele, dizendo, fofinho, o meu trabalho é fazer isso acontecer e vai acontecer. Fique aí como se eu estivesse do seu lado, meu amor, só que você vai deixar tudo prontinho, você vai deixar tudo organizado. Você não precisa estar lá. Eu tenho um cliente, gente, que está nos Estados Unidos. Você imagina se eu preciso estar lá e aqui e lá para ter esse cliente. Só que vocês têm uma mentalidade de assessoria de imprensa que é a mentalidade que contaram para vocês lá na faculdade. Tem um tipo de assessoria de imprensa que eu chamo de consueto. O que é assessoria de imprensa consueto? Vocês vão ouvir falar muito sobre isso na minha aula. Assessoria de imprensa consueto é a hashtag fazedora de release. É a hashtag babazinho, vai com babadora assim, ai, queridinha, vem cá, segura sua bolsa, ai, vem cá, ó, tá babando aqui, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, arruma aqui, ó, eu arrumo aqui. Isso não é ser assessor de imprensa, isso é ser babá. Não é a tua função. Claro que é divertidíssimo quando você pode acompanhar o cliente, não pelo cliente, por você. Olha a foto da Marinela ali na CBN. É divertido para ela ir lá, para ela estar nesse ambiente de rádio, para que ela possa fazer networking com jornalistas, para que ela ganhe autoridade junto ao cliente dela, mas não para ser babá. Eu, eventualmente, vocês sabem que eu faço Stock Car. Então, claro, eu estou por ali, eu preciso, né? Eu tenho algumas atribuições. O que eu faço? Eu trabalho imagem, reputação e marca. Meu cliente, meu piloto ganhou, só uma pessoa pode acompanhá-lo, um ou dois, então não tem problema eu ir com um boné e uma água para que ele saia do carro, já coloque o boné e tome uma água, não tem problema nenhum. O problema é eu achar que eu tenho que estar no lugar onde o meu cliente está. É assim que vocês vão buscar cliente, fora do lugar onde vocês estão. Gente, eu preciso olhar para a região onde eu estou e eu preciso perguntar o seguinte. Eu preciso olhar para o lugar onde eu estou, eu tenho que perguntar o seguinte, o que tem aqui na minha região? É uma região agro, por exemplo? Vocês sabiam, alô, galera do Mato Grosso, vocês sabiam que eu daqui da minha cidade cuido de um projeto aí no Mato Grosso? Alô, galera de Manaus, vocês sabiam que o Centro de Eficiência Energética aí de Manaus, eu que faço assessoria de imprensa? Por quê, gente? Porque vocês estão deixando dinheiro na mesa. Enquanto você estiver deixando dinheiro na mesa aí na sua cidade, eu daqui estou trabalhando aí onde você está. Entende? A Ângela está aqui em Rio Claro e ela está prospectando, está fechando um cliente lá em Ribeirão Preto. Alô, galera de Ribeirão Preto, cadê vocês? Para fazer assessoria de imprensa no mundo agro aí em Ribeirão. Aí tem gente que fala, nossa, mas eu nem sabia que Ribeirão tinha uma potência de agronegócio. Então, gente, o que vocês vão fazer? Lição de casa para essa noite, tá? Lição de casa para essa noite. Vamos ver o Saulo aqui. Ai, aqui a Lala dizendo, gente, é uma editoria maravilhosa, diversidade, equidade e inclusão. Lala, me procurou, eu tenho uma reunião com eles agora no dia 6 de dezembro, um projeto chamado Travessia. É um projeto que só trabalha inclusão e diversidade. Eles estão buscando um assessor de imprensa. Eu nem sei se vou poder atendê-los, porque eu já estou meio que no meu limite do que eu gosto de atender para poder ter tempo para vocês, saca? Então, gente, a exemplo desse, quantos outros? Vocês estão deixando dinheiro na mesa. Então, vamos embora. Sou jornalista, professor de História e Filosofia, pós-graduado em Finanças e Comércios Internacionais. Pelo amor de Deus, Saulo. Você pode ser assessor de imprensa de finanças, de comércio internacional. Pode ser assessor de imprensa na área de educação. Você pode ser um assessor de imprensa especializado na área de negócios. Você pode... Negócios educacionais. Você pode ser um assessor de imprensa de uma FGE.
Você pode ser assessor de imprensa de um Senac, na área de negócio. Você pode ser assessor de imprensa de uma escola de negócios para crianças. Você pode ser assessor de imprensa de qualquer coisa que você quiser, dentro dessa área que você já tem expertise. Patrícia, se for uma área que eu não tenho tanto expertise, aprende. Eu não preciso ser piloto para fazer assessoria de imprensa de automobilismo, gente. Eu só preciso minimamente entender o que está acontecendo ali. Como é que eu entendo o que está acontecendo ali? Perguntando. Vou contar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que o meu primeiro release, eu venho do iatismo. E aí eu fiz um trabalho brilhante no iatismo. E um dos velejadores é o Eduardo de Souza Ramos, dono da Mitsubishi Motors, e ele que me convidou para fazer a equipe de rally de velocidade deles. Eu nunca tinha feito automobilismo, mas eu me apaixonei. Falei, show, adoro um desafio, vou embora. O meu primeiro release, ao invés de falar que quebrou o diferencial traseiro, eu escrevi que quebrou o traseiro do diferencial. Aí, não, bom, eu sou motivo de chacota até hoje, né? Para o Giga, meu amor, era o meu cliente na época. Só que o que eu fazia? Falava, Giga, eu sei fazer assessoria de imprensa, eu sei falar com a mídia, eu sei fazer essa coisa acontecer. Automobilismo, eu estou aprendendo agora, você topa me ensinar? E sim, eu escrevi o traseiro do diferencial, então dá por isso que eu trago para você ler, para ver se eu escrevi nenhuma loucura. Quando tem, gente, esse nível de verdade e de transparência, é maravilhoso. Agora, claro, quando você se especializa na área, você não corre mais esse risco. Vai aprender, vai olhar a área que você ama, vai falar, vai aprender, vai fazer ronda de pauta sobre isso. Oi, Ju, tudo bem? O Ailton está dizendo que tem um jornal digital, portal online. Tá difícil. Claro que tá difícil arrumar anunciante. Gente, vocês viram hoje a notícia? Hoje, será que foi? Não. Vocês viram que o Adalberto... Ai, meu Deus, por que sumiu o nome dele essa hora da noite? Começa a ficar difícil para mim. Enfim, um dos grandes jornalistas ali da Jovem Pan foi demitido porque a Jovem Pan não está conseguindo mais publicidade. Gente, se está difícil para os grandes veículos de comunicação conseguir publicidade, imagina para vocês que são pequenos. Você precisa de um volume muito grande de publicidade. Ó, faz um exercício comigo. Ailton. Vamos supor que você consiga cobrar R$200 um banner no seu site. Você precisa de 10 anunciantes para R$2.000. Quanto de energia você gasta para encontrar 10 anunciantes? Se você gastar esse mesmo nível de energia, muito menos tempo, você vai arrumar um cliente que te paga R$2.000, que é um contrato baixo de assessoria de imprensa. Tá bom, Patrícia, se ele me pagar um e-mail, se eu tiver 2 contratos, são R$3.000. Agora, usa o teu site para escoar esse material, entendeu? Para se divertir, para escrever também, tá? A Ângela dizendo que ela recebeu e assistia a live também, editorias aqui sendo analisadas. Gente, mas a gente vai ter uma outra live aqui nessas próximas semanas, tem aula todo dia, tá, galera? De hoje até a próxima sexta-feira, de segunda a sexta, tem live todos os dias. Aliás, sexta não é live, vai ser gravado, porque eu vou estar na Stock Car e a gente corre sempre o risco de não conseguir chegar a tempo. Então, para vocês não perderem, para a gente não correr esse risco, eu vou deixar a live de sexta gravada, mas é sobre dinheiro, então venham do mesmo jeito, tá? Por favor. O Edson está dizendo o seguinte, alguém fez uma pergunta ali sobre isso. Melhor trabalhar com CNPJ, você pode atuar de outras maneiras e melhorar seu salário. Fiz isso a minha vida inteira. Hoje são 25 anos entre jornalismo esportivo no rádio e jornalismo na TV. Mas ainda como CNPJ, você está falando de ser funcionário, né? É isso, Edson? Porque o que acontece? Quando você é uma pessoa jurídica trabalhando dentro de um veículo de comunicação, ele não tem os encargos, então ele acaba pagando um pouco mais para o jornalista, mas você continua não sendo dono da tua vida. Você continua sendo, vou dar um exemplo para o Edson Rios, paga mais, paga. Só que se você quiser dobrar o teu salário desse mês para o mês que vem, você bate lá na porta e você fala assim, olha, tudo bem, eu vou viajar em janeiro, quero tirar umas fériasinhas e eu preciso que você aumente o meu salário. Aí ele vai dizer, claro, Edson, lógico, querido, quanto que você quer? Vou mandar agora lá para a secretaria, não vai rolar. Agora, o que acontece quando você tem uma assessoria de imprensa e você é dono dela? Eu falo assim, eu quero, em janeiro, ter férias. Eu quero tirar umas férias e eu quero ir para os Estados Unidos de novo. Eu quero visitar meu filho que está lá. O que eu faço? Quero ir com tranquilidade? Quero. Então, eu vou arrumar um cliente novo. Eu tenho 2 editorias para encontrar um cliente novo. Se eu buscar cliente segunda, terça e quarta, que é o que eu falo para os meus alunos, segunda, terça e quarta, 2 por dia, bem feitinho, com etnografia, qual a chance de eu não fechar? Bom, agora, Patrícia, agora no mês de dezembro, pode ser que eu não feche, mas e se eu fechar para janeiro? E eu começar janeiro já? Poderia ter me planejado antes, inclusive. Entende? E eu quero, ainda esse final de ano, eu vou fechar mais um cliente dentro da minha assessoria de imprensa. Porque aqui eu fecho cliente quando eu quero. Por quê, gente? Faz um
um exercício comigo? Um exercício que eu adoro, quer ver? Vou fazer aqui, quem sabe faz ao vivo. Eu vou trocar aqui. Oi, Ju. Aqui, Tailândia, na capital, ó, R$1.500. Tailândia, né? No Pará. Então, vamos embora. Quer ver? Eu vou fazer um exercício com vocês. Espera, tá difícil aqui. Fica aí, segura aí, galera. A gente já tá fechando, tá? A gente já tá encerrando. Essas lives, eu quero que vocês descansem. Porque eu quero que vocês venham todos os dias. Cada dia vai ser algo novo. Todo dia a gente vai falar de uma coisa diferente. Ó, vou fazer uma coisa ao vivo para vocês aqui, ó, com essa cidade aqui, ó, Tailândia. Peraí, que tá abrindo aqui. Vamos lá. Vou abrir aqui para vocês. Vou compartilhar minha tela. Peraí, galera, segura aí que nós já estamos finalizando. Peraí, fica aí. Tailândia, no Pará, né? Vamos embora. Vamos adicionar aqui ao palco. Vou deixar maiorzinho aqui. Então, vamos embora. Eu não conheço Tailândia, tá? Tailândia. Município no Pará. Então, vamos embora. Tailândia é um município brasileiro do estado do Pará, pertencente à mesorregião do Nordeste paranaense. O município é atravessado de norte a sul, tem acesso a todo o estado do Pará. Tem uma área de 4.000, pipipi, aqui não fala do número de habitantes. Vamos embora, vamos pegar a prefeitura de Tailândia, vamos embora. Olha, conheça a magnífica cidade de Tailândia. Eu começo sempre, gente, fazendo uma busca. Lógico, isso vocês não vão precisar fazer, porque não vai precisar fazer para a sua cidade, mas você pode fazer para o seu entorno. Tem uma conferência municipal, encerramento de escolas cívicas, educação profissionalizante, cultura, marcam palmares em evento da prefeitura de Agropalma. Posso trabalhar na área educacional. Gente, quer ver uma coisa muito legal? Eu não sei se você gosta da área da saúde. Quer ver? Alguém aqui leu alguma matéria sobre saúde essa semana? Vou colocar aqui, ó, médicos, Tailândia, Pará. Ambulatório, centro médico, posto médico, tem hospital, se eu quiser trabalhar na área da saúde. Os 10 clínicos gerais mais indicados, lista de profissionais, médicos na Tailândia. Vamos supor que eu vou aprimorar um pouco a minha busca. Vamos supor que eu queira trabalhar com terapia. Eu quero trabalhar na área alternativa. Então, vamos lá. Terapeutas em Tailândia, no Pará. Os mais recomendados psicólogos na Tailândia. Os 10 melhores terapeutas ocupacionais na Tailândia. Cura prânica, reis, fasciaterapia, terapia manual que emprega. Posso trabalhar. Eu tenho um aluno que ele trabalha com terapeuta capilar. Cara, pensa comigo. Quero que vocês comecem a pensar sobre essas coisas. Se você... Ai, gente, o que aconteceu com vocês aqui? Se você, minimamente... Se você gosta da área da saúde, vamos supor que o Edson goste da área da saúde. Ele pode trabalhar com cardiologista, com ortopedista. Quem aqui nunca leu uma matéria falando sobre os problemas cardíacos no inverno? O Edson, ele é repórter. Sobre os problemas, cuidados no verão. O Jorge, que é um aluno meu, sabe que a matéria que ele fez? Uma matéria maravilhosa, falando sobre protetor solar no verão. Aí você fala, Patrícia do céu... Mas a gente vai fazer uma matéria sobre o protetor solar? Sim. Porque essas pessoas, esses clientes, esses profissionais, eles são clientes potenciais. Atletas, clubes, esportes, tudo isso é cliente potencial. Agora, o que você precisa fazer? Você precisa entender que você vai fazer jornalismo através da assessoria de imprensa. Quando você cria uma matéria falando sobre psicoterapia e você publica essa matéria, ou sobre educação, como fez a Marinella, o que ela fez, gente? Ela está tocando a vida de alguém, ela está transformando a vida de alguém, ela está circulando na editoria que ela ama, ela foi até a rádio,
Percebe? Ela viveu um dia de jornalista e ela vai viver todos os dias um dia de jornalista trabalhando na editoria que ela ama. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, começa a olhar para esse mercado que você tem. Segundo, qual é a sua motivação? Se a tua motivação for agradar a tua família, qualquer emprego vai servir. Se a tua motivação for aparecer para a sociedade, só a TV vai servir. E aí você vai ficar paralisado aí onde você está e não vai rolar, Fofolete. Não vai rolar. Sacou? Fica claro isso para vocês? Sim ou não? Estou mudando aqui de tela. Fica claro, gente? Coloca para mim aí. Coloquem aqui para mim se fica claro para vocês. Bora. Então, vamos embora, galera. O que eu quero? Eu quero que vocês façam duas coisas. Eu quero que vocês tenham um caderninho para daqui até o início do Desafio Viver Jornalismo. Eu queria que vocês fossem anotando algumas tarefas, tá? Então, a tarefa de hoje, qual que é? Entender qual é a sua motivação. Se a tua motivação é familiar, ou se a motivação é social, eu quero que você reveja isso. Eu quero que você se pergunte, por que é que você escolheu o jornalismo? Para quê? Só para se aparecer, isso é ego. Então tá bom, então vai lá para a TV e ganha o que eles definirem para você. Agora, se é para fazer jornalismo, se é para tocar a vida de alguém, meu amor, tem muita coisa que você pode fazer e tem muito caminho que a gente vai andar juntos aqui ainda até o início do Desafio Viver Jornalismo, tá? A gente vai falar muito ainda sobre isso. Interessante essa visão de como é em outras localidades. Lu, vou falar uma coisa para você. Eu faço assessoria de imprensa aqui para cidades que vocês nunca nem ouviram falar. Alguém aqui já ouviu falar de... Braço do Trombudo, em Santa Catarina? Tem um pessoal de Santa... Quem é de Santa Catarina aqui? Eu já fiz um projeto que ia acontecer em Braço do Trombudo? Em Braço do Trombudo. Vocês nunca nem ouviram falar. Eu já fiz projetos, gente, em cidades. E aí, o que é legal? Dentro dessa minha editoria ISD, tem muitos projetos sociais que vão para essas cidades. Tem cidade que, às vezes, eu vou fazer um projeto ali, assessoria de imprensa do projeto, que não tem mídia. Não tem mídia. Eu tenho que escoar em Facebook e Instagram, porque os jornalistas são todos de Facebook, ou não tem site, não tem portal. Quantas vezes isso aconteceu? Agora, quem paga o meu trabalho? Quem paga o meu trabalho é o cliente que quer que o projeto saia naquela cidade. Então, eu não tenho que me preocupar se a cidade do trombudo, do tromboso, da trombose, tem jornalista ou não tem jornalista, se tem lugar para mim, se não tem lugar para mim, se paga bem ou paga mal, porque o meu cliente paga bem. O meu cliente me paga. Entende? E aí eu vou fazer o projeto de onde ele quiser. Olha só, o pastor Cirlei, que legal, sou da Vitória do Xingu, do Pará. Gente, quanta gente do Pará. Estou muito feliz, muito, muito mesmo. Gente, eu preciso de gente trabalhando no Brasil inteiro. Bora. Me diz uma coisa, estou há 7 anos no mercado, eu tenho a minha DRT, mas até agora não fui reconhecido profissionalmente. O que eu faço? Cirlei, bom, DRT é de rádio, né? Primeiro, o reconhecimento não está nem no diploma que você tem, e é assim... Opa, deixa eu cancelar aqui, galera. Tem alguém me procurando. Não tem diploma que faça de você um jornalista reconhecido, e não tem a falta de diploma que evite que você seja um jornalista reconhecido. O que eu quero dizer com isso? Que quem inventou que para ser jornalista não precisa de diploma não foi eu e nem vocês. Em 99 foi assinado um decreto de que a gente não precisa mais da faculdade de jornalismo. Logo, nós temos que aceitar que sim, nós temos jornalistas hoje de profissão que não têm a faculdade de jornalismo. Essa é a primeira coisa que é importante. Então, não é o diploma. Muitos de vocês caem numa cilada de achar que vocês vão fazer mestrado e vão ser reconhecidos no mercado. Não vai. Se vocês já foram minimamente olhar para o mestrado, vocês sabem que vocês vão criar um projeto que não vai ser aplicado. Você cria um projeto de pesquisa que não é aplicado, só é aplicado quando você for para o doutorado. Ou seja, como é que isso vai te levar para o mercado de trabalho? Fala para mim. Só vai te levar para o mercado educacional se você quiser ser profissional, ser um professor de faculdade. Aí sim você vai ter uma remuneração maior. Tá? O que vai te levar a ser reconhecido no mercado? Primeiro, ganhe autoridade na editoria que você escolher, pastor. Qual é a área que você quer atuar? Aonde você quer ser reconhecido? Em qual área? Na saúde? Na educação? Na área de terapia? Na área comportamental? Na área LGBTQIA+, na área de sexologia, na área de finanças, na área de negócios, na área de pet, gente, na área de beleza?
Eu tenho uma aluna que está na área de beleza, ela mora aqui em Santos. Ela acabou de meter uma matéria na nossa cara, na Caras. A cliente dela de Santos está na Caras. Como é que ela conseguiu isso? Trabalhando na editoria que ela ama, sendo autoridade. E aí você vai construindo a sua carreira. O próprio mercado de jornalismo começa a te reconhecer. Então, primeira coisa que você precisa fazer, meu amor, não, até antes de escolher editoria, primeira coisa que vocês precisam parar de achar que o diploma é que vai te trazer reconhecimento. O diploma é lindo, ele vai para a parede para a mamãe aplaudir e se benzer cada vez que ela passa por ali e falar, minha filha venceu, mas não é isso que vai trazer reconhecimento para vocês. Reconhecimento é você trabalhar com jornalismo todos os dias, na editoria que você ama, sendo dono do seu nariz, dono da bola do seu campinho. Vocês viram a Flash, como ela chama mesmo, o primeiro nome dela, esqueci? Aquela jornalista que foi mandada embora da Globo, porque ela falou que tinha, quando passava algumas matérias, ela fechava os olhos, ou ela pensava em outra coisa, porque ela tinha vergonha daquilo que estava sendo apresentado. E ela tem uma fala que ela diz assim, as pessoas podem simplesmente desligar o televisor, nós não. Nós estamos ali sentados na bancada, a gente tem que ouvir aquela matéria. Essa é a realidade de quem está sentado e que já tem reconhecimento social. Mas não tem nem respeito. E às vezes nem está fazendo mais aquilo que ela quer. Vamos lá. Me diz... Ah, tá. Que já... Tá. A gente, isso é só... Hoje é só o primeiro dia. A gente vai caminhar muito, muito até começar o desafio, tá? Então, venham em todas as aulas, se vocês puderem. Não lutamos por um piso salarial. O jornalismo é uma profissão que merece ser respeitada e bem remunerada, Luiz Vargas. Porque, assim, aí eu vou te dizer... Por que nós não lutamos por um piso salarial? Eu vou devolver para você a pergunta. Porque o que acontece, gente, como tudo no mercado, nós somos 140 mil jornalistas formados. 140 mil jornalistas formados. Vocês sabem quantos veículos de comunicação normalizados, registrados nós temos hoje? 10 mil. Sabe quantos jornalistas são jogados no mercado todos os anos? 9 mil. É matemática, muita oferta, para pouca demanda, para pouca vaga. É matemática, não tem nada a ver com vocês, gente. Não é porque nós somos ruins, não é porque nós somos profissões desvalorizadas só, não é porque tem pouca gente no mercado. Se nós tivéssemos muitas vagas e poucos jornalistas bons, nós estaríamos ganhando muito. É só isso. Por que o assessor de imprensa ele é tão valorizado? Por que eu, como assessora de imprensa, tenho num único contrato 16 mil reais? E dentro da própria Stock Car tem jornalista ali que recebe 1.500, 1.800, 2.000 reais? Por que eu, fazendo o mesmo trabalho de um outro coleguinha, recebo 16 e ele recebe 2? Não tem nada a ver com o mercado. Tem a ver com como você se posiciona. Tem a ver com a resposta que você dá, com o resultado que você dá. É assim que funciona na assessoria de imprensa. É o resultado que você dá para o cliente. Quanto mais resultado você dá para o cliente na área de assessoria de imprensa, maior é o seu equity. Já ouviram falar de equity na empresa? O que é o equity da empresa? Quanto aquela empresa vale? Nós também temos um equity. Qual é o seu equity profissional? Qual é o seu? Quanto que você vale no mercado? Você vale aquilo que você consegue devolver para o teu cliente. Só que muitos de nós, e aí eu vou me excluir, e vou excluir os meus alunos também, porque a gente já está numa outra fase, mas muitos de vocês sequer acham que pode dar resultado para o cliente. Vocês falam assim, mas como é que eu vou falar com a mídia? Como é que eu vou publicar essa matéria? Mas será que ele vai querer? Mas será que o cliente vai pagar? Essas são as dúvidas mais comuns de vocês, que a gente vai responder todas, gente. Todas. Até começar o viver de jornalismo, vocês vão estar, Entendeu? Joaquim, criei uma revista online no sul de Minas, faz 3 meses, tenho 45 matérias, mas ainda não tem publicidade. Qual seria a dinâmica? Meu amor, Joaquim, meu amor, por que é que você não faz assessoria de imprensa em Minas, meu lindão? Fala para mim. Pega essa sua matéria, vai na Tia Papati. Vou te falar o seguinte, pega essa sua revista que é ótima, tá? Aí você vai fechar um cliente na assessoria de imprensa, na editoria que você quiser. Aí você fala assim, e você ainda vai ter uma matéria publicada todos os meses na minha revista, ele vai te pagar todos os meses, você vai fazer assessoria de imprensa dele, muito, né, pode pegar contrato de 3,5, 4. Se você tiver três clientes de 4 mil para fazer assessoria de imprensa, dando uma matéria para ele na revista, você já tem uma remuneração de 12, faz uma tiragem pequena, só para distribuir ali, pronto. Você não precisa de publicidade. Ou então contrata alguém para fazer esse trabalho para você. Gente, se a editora Abril está fechando as portas porque não consegue vender publicidade. Vocês não precisam fazer isso.
Eu entendo que vocês têm, porque aqui, quando a gente abre uma revista para que você possa escoar o teu jornalismo, é isso que nós fazemos. A gente cria uma revista, a gente cria um portal, a gente cria um web rádio, a gente cria uma TV online para poder escoar o jornalismo, para poder tirar isso de nós, para que a gente possa realmente tocar o mundo, para que a gente possa fazer jornalismo, que é aquilo que nós sempre sonhamos fazer. Mas, Joaquim, você não precisa, você pode fazer jornalismo fazendo assessoria de imprensa. Você vai começar criando tua pauta, depois você faz um release para aquilo, aí você vai escoar para a mídia, aí você vai para acompanhar teu cliente na televisão, você vai fazer produção de TV. Sabe o que eu estava fazendo aqui hoje à tarde, gente? Produção de TV. Para quem? Porque nós vamos fazer eu fiz um baita de um barulho lá dentro da Stock Car nesse final de semana. Falei com o Rodolfo, que é o assessor de imprensa da categoria. A gente vai levar todo mundo para uma volta simbólica, jornalista, toda a categoria, todos os pilotos. Estou aqui fazendo produção disso hoje. Muito jornalismo, já fiz o texto, já escoei para a mídia, que delícia. Fiz texto, fiz pauta, fiz produção de TV, fiz produção de rádio hoje. Quer mais jornalismo do que isso? Quer mais jornalismo do que isso, gente? A assessoria de imprensa é o poder. Eu preciso que vocês entendam isso, tá? Agora, não, eu quero a minha revista. Como é que eu vou fazer para vender publicidade? Contrata alguém para vender porta a porta, tá? Mas se você tiver aí eu vou dar uma dica para você, tá? Se você tiver uma revista que seja especializada, é mais fácil, inclusive, de você escoar esse material. Uma revista especializada em beleza, aí você vai vender para todo mundo que é beleza. Uma revista especializada em saúde, e ela vai estar dentro dos consultórios médicos de graça. Show, vai vender para essa galera, tá? É isso que eu faria se eu estivesse no seu lugar e eu não estivesse ainda enxergando a potência de assessoria de imprensa. Ailton, gasto muito dinheiro, pois gosto muito da área de jornalismo. Eu tenho outro segmento de trabalho. Olha que legal, Ailton. Eu amo quando vocês têm esse jornalismo na veia. Vamos lá. Vambora, galera. Eu quero aprender cada vez mais. Que show. 108 mil habitantes. Guido, você mora numa cidade que tem 108 mil habitantes? Tá bem, tá muito bem. 108 mil. E a região? E qual cidade mais próxima, maior? Qual auditoria que você ama? Essa editoria, quais são os possíveis clientes que você tem na tua cidade, na tua região, para trabalhar dentro dessa editoria? 108 mil habitantes é uma cidade bem grandinha, né? Inclusive, dá para você ter um cliente dentro da sua cidade, se você quiser, para começar, tá? Para começar. A Jaque. R$ 1.700 em Rondônia atualmente para ser vídeo repórter da Plim Plim. Caraca, Jaque. A Globo está pagando R$ 1.700 em Rondônia. Gente, eu tenho cliente em Rondônia. Gente, eu tenho um cliente em Rondônia que ele me paga por projeto, que eu vou lá e faço uma única vez, R$ 1.800 por projeto. Às vezes a gente tem 3, 4, 5 projetos no mês. Eu vou lá, faço pontualmente aquilo ali e pronto. É o texto, vou lá, escoo, R$ 1.800 por projeto. É o que a galera está ganhando por mês na Globo, segundo aqui a nossa amiga Jaque. Como faz na área de investigação? Se você quiser trabalhar com jornalismo investigativo, é isso? Não. Eu tenho um aluno que eu adoro ele, que eu amo de paixão, é o Chico, ele está bem sumidinho. Sabe o que o Chico faz? A área que ele escolheu para trabalhar, a editoria que ele escolheu para trabalhar, ele que trabalha com empresas que trabalham com investigação. Olha que legal, que divertido. Ele ama essa área. E, gente, Ju, olha, fala comigo, presta atenção. Você imagina você trabalhar, você gosta de investigação. Ao invés de você trabalhar com jornalismo investigativo, olha que divertido se você trabalha com uma empresa que trabalha com investigação. E aí você vai criar pautas bacanas, divertidas, do tipo, como funciona o serviço de investigação? Por onde você começa uma investigação? Quais são os 3 passos para você ser um investigador? O que faz um investigador? Cara, eu ia amar ler essas matérias. Demais. Entende? E você vai trabalhar numa área que você curte, que você gosta, você vai falar, você vai acompanhar. Eu, um dia, gente, peguei um cliente, mas depois eu logo desisti, porque ele não estava alinhado com os meus valores. Mas eu peguei um cliente uma vez, ele é um site português de traição. Brabo. Mas assim, depois eu me arrependi, eu fiz uma matéria que foi um show, a gente arrebentou de sair,
Saímos em vários cadernos nacionais, mas logo na sequência eu abandonei. Eu ganhava em euro, para vocês terem uma ideia. Era um baita de um cliente. Mas ele estava desalinhado com os meus valores. Aí eu fiz esse primeiro trabalho e eu disse, meu amor, desculpa, não vai dar para trabalhar com você. Por quê? Agora, uma das matérias que eu fiz, assim, qual é a profissão que mais trai? A gente tinha os cadastros dentro do site, e aí, na época, eu me lembro que era bombeiro, ou policial militar, alguma coisa assim. Cara, foi um show, aquela matéria, a gente arrebentou. E aí eu falava, né, quem falava sobre isso, segundo pesquisa do site, ele foi incrível. Só que está desalinhado com os meus valores. E essa é uma outra característica de quem trabalha por conta, como assessoria de imprensa Freedom, que é essa que eu faço. Qual que é? Cara, está desalinhado com seus valores? Manda embora. Não importa quanto que você está recebendo. Eu ganhava em euro e era legal, era bem legal. Só que eu recebi o primeiro mês e eu mandei embora. Por quê? Porque está desalinhado com os meus valores. Eu não quero, eu não preciso disso. Eu tenho como ter clientes hoje alinhados com os meus valores. E essa, gente, é a grande graça de você fazer o que eu faço e do jeito que eu faço. O sonho é seu e não da sua família. É isso mesmo, Rafa, o sonho é seu. Bora lá, meus amores, vamos embora, vamos descansar? Ó, o que eu quero que vocês sonhem? Boa. Braço do trombudo, é verdade, esse é o nome mesmo, Lolisa, braço do trombudo. Fiz um trabalho ali, não precisa ter diploma, é isso aí, estou na transição de carreira. Ai, vamos ver a Paty, cadê minha charazinha? Estou na transição de carreira, nunca tive a oportunidade de estudar jornalismo antes, apesar de sempre querer ser jornalista. Fui professora, ainda me sinto crua, não sei nem por onde começar. Paty, você começa do jeito que você está fazendo aqui agora, tá? Se você, a Rejane, ela não está aqui hoje, mas ela sempre participa, é um amor. A Rejane, ela foi dona de casa, mãe e esposa até os 45 anos de idade. Aos 45 anos de idade, ela chegou para o marido e disse assim, vou fazer jornalismo. Ele disse, vai, meu amor, claro, vai fazer jornalismo. Aos 47, eu acho, ela se formou, dos 45 aos 47, ou dos 40, bom, enfim, 47 anos ela se formou. Não é que ela nunca tinha trabalhado com jornalismo, ela nunca tinha nem estudado, ela foi fazer a faculdade com essa idade. Ela saiu e entrou na assessoria de imprensa, e o primeiro contrato dela foi em euro, com uma portuguesa, com uma brasileira, uma baiana, que estava morando em Portugal, e fechou a assessoria de imprensa com ela, em euro. Coisa de 20 dias depois dela ter participado também de um lance que vocês estão aqui, que é o Viver Jornalismo. Quando ela entendeu isso, ela foi fazer. Tá, Paty? Então não se preocupa com experiência, não se preocupa com nada disso. Se preocupa primeiro agora em olhar para você. Você quer reconhecimento profissional? Comece a olhar para você. Por que é que você ama o jornalismo? O que você quer fazer? Quer contar histórias? Ótimo. Qual editoria que você ama? A gente vai falar muito sobre editoria, gente. Qual editoria que você ama? Quais são os clientes que você gostaria de atender? É por aí que você começa, tá? Porque o resto, fazer pauta, fazer release, falar com o cliente, precificar, isso se aprende. Tem coisas que são aprendidas. Tem coisas que são suas, que não adianta eu querer te ensinar, porque você não vai aprender. Não adianta eu querer ensinar para você o amor pelo jornalismo. Não adianta eu querer ensinar para você sobre se respeita a pessoa. Sabe? Isso é uma coisa que você precisa sentir. Eu posso ficar horas aqui falando para você sobre a delícia, sobre a maravilha que é ser fazer assessoria de imprensa através do jornalismo. E se você não ama o jornalismo, não vai adiantar nada. O resto a gente aprende, né? Você não nasceu andando, você não nasceu falando, você não nasceu com essa boca cheia de dentes, você aprendeu a comer, Paty. Assim é para tudo, é simples, tá? Vamos construindo, gente. Entende isso, é uma construção daqui até o desafio, tá bom? Então vamos embora. Transição de carreira é maravilhoso, gente. O vovô Homero Empada, sou jornalista no ABC, amo polícia e política, as duas piores editorias, de jeito... Oi, Lu, não são as duas piores, não tem maior e nem pior, você tem que estar pronta só para ela, tá, Lu? Pelo seguinte, eu já passei por várias editorias, porque eu gosto de testar, para poder trazer para vocês. Já fiz assessoria de um vereador, de um deputado federal e de um governador. O que você só tem que entender? Você tem que entender que o espírito, o ânimo do jornalista que recebe a matéria, quando você trabalha com política. Com polícia é bem legal, tá? Mas com política, ele está sempre pronto para grande furo que vai foder com o seu cliente. Desculpa, né? Que vai assim... Ele está sempre esperando pelo pior. O jornalista de política, ele quer furo de reportagem, ele não está completamente errado, né? Ele não quer só falar de coisas boazinhas que o seu cliente está fazendo, porque ele entende que essa não faz mais do que obrigação dele. Se você entender e se você se transformar numa grande fonte de informação para eles, é uma delícia trabalhar com política, tá? Tá desalinhado com aquilo que eu gosto, então eu parei de fazer. Eu só fui para mostrar que funciona. Fui lá, mandei o script, peguei o cliente, trabalhei, foi demais, foi divertido, saí fora, porque não é isso que eu gosto, tá bom? E polícia, gente, é uma delícia, né? Se você curte,
Vai trabalhar, olha que delícia você ser um assessor de imprensa, trabalhar com empresas de segurança. Quanta coisa dá para fazer, gente, para falar, matéria para criar. Vou nascendo com o talento da comunicação, jornalismo é o caminho. Fernando, sim, jornalismo é maravilhoso. A Lu, sou graduada em publicidade e jornalismo, porque gosto de estudar, tenho agência de comunicação e marketing. Eu tenho 2 alunos aqui, Lu, que tinham o Michel. O Michel, ele tinha uma agência de marketing quando ele chegou no Desafio Viver Jornalismo, e agora, hoje, ele só é assessoria de imprensa. Por quê? Porque quando você tem uma agência de publicidade, o que rola? Você começa o seu mês devendo de 10 a 15 mil reais, porque você tem que ter um arte finalista, você tem que ter alguém de tráfego para fazer, né, a parte de gestão de redes sociais, você tem que ter um social media, muito provavelmente, se não for a mesma pessoa, e esses profissionais, eles têm um custo, né, hoje, então você começa devendo 10 mil. O Michel, quando ele veio para assessoria de imprensa e ele, em 2, 3 contratos, ele já ganha 10 mil trabalhando sozinho, ele, tchau, vocês para lá, e ele tá. E tem a Ângela também, que também é marketing, tá? Tá na mesma vibe que você. Mas implanta assessoria de imprensa aí, que você vai ver que é uma delícia. Meuzak, que nome legal, que nome lindo, nome bíblico. Meuzak de Oliveira, meu parente, estudante de pedagogia, técnico em enfermagem, professor primário, fiz o curso técnico em jornalismo na Escola de Comunicação. E o que você está esperando? Que você pode ser assessor de imprensa, meu amor, na área de pedagogia. Você pode ser assessor de imprensa na área da saúde. E você pode ser assessor de imprensa na área de educação. E tá fazendo o quê aí? E, gente, não se preocupa muito com essa história, não, tá? Assim, jornalismo, agora tem que saber fazer, tem que saber entregar, né, minha gente? Tem que saber entregar. Agora, isso vocês aprendem, isso é o de menos. Que legal, com certeza. Meuzak, por favor. Gente, vocês não me decepcionem, eu vou aí. Sabe quando mãe fala assim, eu vou aí? Aí, se eu for aí, eu tenho vontade de falar isso para vocês. Aí, se eu for aí. Vocês sabem como é que começou essa história do canal Viver Jornalismo? Só para a gente encerrar, tá, gente? Que a gente está aqui a 1h03. Só para a gente encerrar. Eu estava numa etapa da Stock Car, e eu fui eu esqueci o cabo do meu Note, e aí eu fui numa loja de informática. Cheguei lá, o rapazinho que me atendeu, muito atencioso, era um jornalista, não tinha o cabo que eu precisava, e ele começou a caçar esse cabo para mim. Enquanto eu esperava, ele falou, o que você faz? Sou jornalista. Eu sou jornalista. Eu falei, fofo, por que você não está fazendo assessoria de imprensa? Ele falou assim, mas como assim? Não tem vaga? Eu falei, tá. Você consegue pensar em 3 pautas dentro dessa loja? 3 matérias que você faria aqui dentro? Ele falou, acho que sim. Então, vamos lá, vamos fazer esse exercício. Eu com ele, no meio da loja, né? Então, vamos lá, vamos fazer esse exercício. Qual a primeira pauta que você faria aqui? Eu me lembro que acho que a primeira era sobre como evitar que o seu computador entrasse em tela branca, alguma coisa assim. Ele falou, porque todo mundo faz isso aqui errado, e aí o computador trava, para travar menos. Dicas para o seu computador travar menos. Enfim, era alguma coisa assim. Eu falei, caramba, puta matéria, eu seria a primeira a ler, e a segunda. E falei, você entendeu que você pode ser assessor de imprensa dessa loja onde você está trabalhando, inclusive? E aí a coisa, gente, juro, eu vi o rosto dele se iluminando, e é como se tivesse aberto um clarão na vida dele. E eu falei, é isso que eu vou fazer. Eu vou começar a falar para as pessoas, mostrar para as pessoas o como ele pode fazer assessoria de imprensa em qualquer lugar que ele estiver. É aí que nasceu o canal Viver Jornalismo, tá? E aí tem outras histórias, depois a coisa foi crescendo. Tem que pensar fora da caixinha, tem que viver fora da caixinha, tá bom, meu amor? Bora lá. Gente, vou me despedir de vocês. Obrigada pela presença de vocês aqui. Realmente obrigada. Eu vou fazer um print. Pena que vocês não estão aqui no meu print. Vou fazer um print com esse sorriso. Não printei. Vou colocar esse print lá na tela. E, galera, vou contar uma coisa para vocês, começar a contar hoje, tá? É o seguinte, eu vou pegar esse print e eu vou colocar lá nas minhas redes sociais, tá? Lá nas redes sociais. E a partir de amanhã, presta atenção, amanhã, porque eu acabei de ter essa ideia agora, a Sabrina me mata daqui a pouco. Eu vou dar uma mentoria para um de vocês que estiver participando nesses dias. Então, e aí, amanhã eu conto para vocês como é que vocês vão participar, tá? 1 hora de mentoria comigo, eu quero saber por que vocês estão travados aí. Então, eu vou pensar amanhã junto com a Sabrina, mas vai ter um post dessa aula de hoje lá amanhã na minha rede social. Vocês vão comentar alguma coisa ali, que eu ainda não sei qual é, e aí vocês vão receber o passo a passo de como participar para ganhar 1 hora de mentoria comigo, tá bom? Eu não sei se vocês sabem, eu adoro falar, eu cobro R$2.000 1 hora de mentoria. Eu vou dar, é como se eu estivesse dando R$2.000 para vocês. Patrícia, posso pegar em dinheiro? Claro que não, né, criatura? Eu quero dar 1 hora para você. Combinado?
amanhã. Eu vou pensar nisso com a Sabrina amanhã cedo. E aí eu vou colocar esse print dessa aula e vai ser uma ação secreta, porque eu só vou colocar o print da aula e eu vou colocar qual a palavra-chave que vocês têm que colocar ali, tá? E aí, no passo a passo, vocês vão saber como é que vocês vão participar. Tudo bem? Lucimar, quero fazer jornalismo e educação. Maravilhoso. Lu, maravilhoso. Maravilhoso. Você imagina quantas vidas você pode tocar, quanto de incrível, quantas matérias incríveis você pode fazer na área de educação, tá? Segue firme, se é isso que você quer. Começa a assistir as aulas agora pensando nisso, tá? Em assessoria de imprensa para a área de educação. E aí você vai começar a formatar a ideia na sua cabecinha. Gente, amo vocês. Saibam disso. Amo, amo. Do fundo do meu coração. Tem duas coisas que eu amo. Ver os meus filhos progredindo, meus filhos mesmo. E segundo, ver vocês prosperando. São duas coisas que me enchem de emoção. Vocês não têm ideia. Obrigada pela presença de vocês. Fiquem com Deus. Amanhã, estou aqui, mesma hora, mesmo local, 7 horas. Amanhã a gente vai falar sobre... Esqueci, mas depois vocês olham aí, tá? Amanhã tem aula... quarta-feira tem uma aula maravilhosa com a Sabrina, hein? Não, quarta é comigo ainda, quinta é com a Sabrina. Tem aula a semana inteira, vai acompanhando a agenda. Beijo, gente. Fiquem com Deus.